A gente vem aqui então falar de matemática básica, vamos falar de equação de primeiro grau. Então, primeiramente, um pequeno parecer sobre o que são as equações. Elas então são vistas como expressões matemáticas que exprimem a ideia de equilíbrio entre duas partes. Então, a gente coloca uma igualdade, tem um lado direito, lado esquerdo, e fala que os dois têm o mesmo peso, a mesma medida e são em equilíbrio, certo? E daí a gente chama de equação quando um valor ou mais é desconhecido. Um exemplo claro disso a gente pode encontrar nesta balança aqui, onde eu tenho um peso desconhecido x, né? Eu tenho uma caixinha aqui, duas caixinhas do lado esquerdo, uma caixinha do lado direito, mas essencialmente eu não conheço o peso dessa caixinha, mas eu conheço esses outros pesos aqui que é tudo 1, né? 1 quilo, vamos dizer, 4 quilos de um lado de cá e mais 9 quilos do lado direito. E em essência, para resolver esse problema da balança, a gente vai retirando os pesos de cada lado até que sobre apenas o x desconhecido de um dos lados e um valor numérico conhecido do outro. Então a primeira coisa a fazer é tirar esses pesos aqui do lado esquerdo, certo? Só que o problema da balança é o seguinte: se eu tirar esses pesos do lado esquerdo, o lado direito vai cair, vai subir, vai ficar mais pesado, né? Então eu tenho que tirar o mesmo peso dos dois lados. Então eu tirei um de cada lado, agora tem só 3 aqui, 8 lá. Faço de novo isso, e de novo, e de novo, até não restarem pesos do lado esquerdo, certo? Então aqui no lado esquerdo agora eu só tenho x. E aí a gente tem um x também que está lá do lado direito. Eu não quero ele lá, eu quero que do lado direito tenha apenas valores conhecidos. Então eu vou retirar esse peso daqui. E o problema é o seguinte, eu não sei quanto pesa o x, certo? Mas eu sei que eu tenho que retirar o mesmo peso do lado esquerdo. Bom, por sorte eu tenho x do lado esquerdo também, então eu tiro uma caixinha de cada. E aí eu fico com um equilíbrio e um peso 5 para o nosso x. É o que equilibra, eu sei que o valor do x é 5. Bem fácil, né? Então, vamos trazer essa balança de pratos para uma equação. Olhando da forma matemática de resolver isso aqui, uma forma algébrica, eu tenho 2x mais 4 igual a x mais 9. E a primeira coisa a se fazer é tirar esses 4 pesos aqui. Então eu vou lá e faço menos 4 de ambos os lados da nossa equação, certo? E embaixo vamos manter um históricozinho do que está ocorrendo. Então, basicamente, este menos 4 vai eliminar o 4 que estava lá. E a gente vai ter, então, só 2x do lado de cá, certo? Mas o 9 que eu possuía antes vai virar só 5. Né? Aqui eu vou deixar um menos 4 para lembrar-nos que foi isso que nós fizemos, certo? Em seguida, eu tiro o x, então vou fazer menos x dos dois lados, assim como eu fiz com o 4. E aí aqui de novo, né, ó, esse x e esse menos x eles vão ser eliminados, né, porque x menos x vai dar zero, não precisa representar o zero. E do lado de cá eu tenho 2x menos x, que vai dar aquele nosso x igual a 5 que a gente teve antes, certo? O que acontece aqui é o seguinte, muitas vezes, para facilitar alguns cálculos, a gente costuma fazer isso de uma maneira muito mais rápida do que simplesmente ir escrevendo dessa maneira aqui que eu fiz, né, por passos. Então, quando eu vejo essa equação 2x mais 4 igual a x mais 9, é um costume dizer, passo 4 para o outro lado menos 4 e passo x para o outro lado menos x, certo? Não está errado dizer isso, mas a gente tem que entender da onde vem para a gente poder começar a evoluir um pouquinho os nossos conceitos de equação, certo? Então entendam bem de onde vem. E aí não tem problema se você fala assim, eu passei para o outro lado menos. Ou se você preferir, também pode fazer assim em algumas situações. Correto? Então, vamos ver aqui isso como uma operação inversa. Então, chamamos de operação inversa se eu tenho x somado com 5 do lado esquerdo, igual a 12. Para encontrar o valor do x, eu vou fazer menos 5, né, porque aí eu vou estar eliminando esse mais 5 daqui. Só que eu vou ter que fazer isso do outro lado direito também. Né? Então, aí por isso que aparece esse menos 5 aqui. E 12 menos 5 dá o 7, que é o valor do x. Certo? Então, ó, se eu tenho 8 mais x, certo? O mais aqui, no caso, é do x. Mas o 8 também, como não tem sinal, eu posso pensar que ele também é um mais 8.
Então, para retirá-lo aqui do lado esquerdo, eu tenho que fazer menos 8. E aí, de novo, né, se eu faço isso do lado esquerdo, tenho que fazer o mesmo do lado direito. 3 menos 8, menos 5. Temos um primeiro valor negativo, mas não é um problema na matemática, a gente tem números negativos. Surprise! Né? E, por último, temos também a possibilidade de ter um x do lado direito, que também não é desejável. Né? A gente quer que os nossos valores desconhecidos estejam do lado esquerdo. Então, este 2x que está aqui do lado direito, teimosamente, eu vou fazer menos 2x, certo? Assim, eliminando ele do lado direito, só que, por causa disso, eu tenho que trazê-lo para o lado esquerdo, menos 2x também. Né? Então, 3x menos 2x é só um x, e o menos 9 que está lá, fica lá. Né? Então, aqui, ó, x também, menos 9. Tudo bem? Sem problemas, certo? Uma coisa importante sobre essas questões aqui. Se eu trocar o valor do x nessas operações, a igualdade tem que fechar. Então, 7 no lugar do x, 7 mais 5, 12. Perfeito. Menos 5 no lugar do x, então é 8 mais menos 5. Não, 8 menos 5 dá 3. Então, certo também. O menos 9 no lugar do x, né? 3 vezes menos 9 é menos 27. Aí eu tenho que fazer isso também aqui, né? Menos 9 no lugar do x. 2 por menos 9 é menos 18, com menos 9 também, menos 27. Então está em perfeito equilíbrio a nossa equação, está tudo bem, está tudo certo. Vamos ver com a subtração? É meio parecido, né? Se eu tenho menos 25 aqui, ó, do nosso lado esquerdo, para contrabalancear o menos 25, né, eliminar o menos 25, eu tenho que fazer mais 25, certo? Aí ele vai eliminar um com o outro, só que eu tenho que fazer a mesma operação do lado direito, e é por isso que daí eu faço 215 mais 25 também, certo? E aí eu tenho 240, e esse 3x aqui a gente vai resolver depois, tá? Não agora, depois. Então paramos por aqui por hora. E 6x igual a 9 menos 2x. Tá aqui menos 2x, de novo dá x do lado direito. Para contrabalancear esse menos 2x, faremos mais 2x. Então, menos 2 mais 2, vamos zerar. Como eu estou fazendo isso do lado direito, eu farei a mesma coisa do lado esquerdo. E aí 6 com 2 dá 8x. De novo, temos aqui o 8 na frente do x. A gente vai resolver esse 8, para tirar esse 8 daí, deixar só o x daqui a pouquinho. Certo? Então, essa é a nossa noção, né, de operação inversa. Então, o que eu fiz para eliminar uma operação de um lado, eu faço também do outro para compensar. Fácil e simples. Bom, vamos ver aquele caso agora da multiplicação e da divisão. Né? Então, eu tenho um número multiplicando x. Como aqui eu tenho 5 vezes x, né? 5x é 5 vezes x. Vamos escrever a equação que tem aqui, 5x mais 3, e aqui o x mais 23. Como a balança está em equilíbrio, eles são iguais. E aí, vamos começar com aquilo que a gente já sabe fazer, né? Tirando o 3 daqui, fazendo menos 3 de ambos os lados. Tá? Então, eu tirei lá da balança o 3, vou ter que fazer a mesma coisa do lado direito. 23 vira 20, né? E aí, tirando o x do lado direito, faço menos x. Né? Então, aqui aí, aquele 5 vai virar 4x. E eu tenho aqui 4x igual a 20. Perceba aqui, ó, o histórico, né? 5x menos x e 23 menos 3. 5x tinha o mais 3, que eu passei para o outro lado, menos 3. E aqui eu tinha x mais 23, sobrou apenas o 23, né? E o x que passou para o outro lado, menos x, certo? Aí 4x igual a 20. E agora vem a segunda parte, a segunda etapa, né? Que é para eliminar esse 4 aqui. Então, só lembre, 4 está multiplicando o x, né? Apesar de não aparecer a multiplicação, é isso que está acontecendo. Pois bem, a segunda etapa pega o próprio 4x igual a 20, só que agora faz o contrário da multiplicação, que é dividir. Se eu divido 4x por 4, né, um número que foi multiplicado por 4 dividido por 4, dá o próprio x. Aí o 20 dividido por 4 deu 5 ali. Mas olha só o que acontece aqui no histórico. O 4 da multiplicação com o 4 da divisão se eliminam, ficando apenas x. Muitas vezes falamos, passamos o 4 dividindo. Mas é por isso, porque ele estava multiplicando e eu fiz uma divisão para compensar a falta desse 4 aqui do lado esquerdo. Aí achamos x igual a 5, coincidentemente, de novo. Legal?
Vamos ver isso aqui então como uma operação inversa. Olha que simples. 7 vezes x igual a 21. Então o 7 está aqui multiplicando x. Para retirar o 7 eu vou dividir ambos os lados por 7. Certo? E aí este 7 da multiplicação elimino da divisão, ficando apenas x. E eu teria 21 dividido por 7, que é 3. Tá? Resolvido. Ó, de novo, se eu colocar 3 no lugar do x, 7 vezes 3 tem que dar 21. Perfeito, é isso mesmo que eu queria. Vamos ver o outro aqui. Menos 2x igual a 600. Temos um número negativo aqui. O que faremos, né? Vamos dividir ambos os lados pelo número negativo. Não tem problema ser negativo, né? Menos 2 dividido por menos 2 vai se eliminar da mesma maneira. O menos vai junto, né? Porque menos com menos vai dar mais, né? E aí vai sobrar apenas o x do lado de cá. E eu terei do lado direito o menos 2 dividindo 600. Então, veja que nessa passagem da multiplicação, o sinal vai junto, não troca sinal nem nada. Porque aqui a operação é outra coisa. Por isso que é importante você fazer aquele primeiro passo da soma e da subtração por primeiro, né? E depois que isso está resolvido, aí você vai ver como resolver essa questão da multiplicação. E aí você tem 600 dividido por menos 2. Lembre-se que mais com menos é menos. E 600 por 2 é 300. Então, menos 300 é o valor do nosso x. Perceba, se eu trocar o x por menos 300, menos 2 vezes menos 300 vai dar mais 600, que é o que eu tenho aqui. Certo? Muito bem. E na divisão, não poderia ser diferente. Eu tenho aí x sobre 5, né? X dividido por 5 igual a 72. Aí, para retirar esse dividido por 5, eu multiplico por 5 ambos os lados, né? Multiplicando por 5 ambos os lados, ocorre a mesma coisa que aconteceu lá na multiplicação. Eles se eliminam, né? Deixando apenas o x, e 72 fica ali multiplicado por 5, que vai me dar 360. Certo? Muito bem. E aqui ó, temos um número decimal, 0,7, na divisão, né? Tá? 2x dividido por 0,7, podemos fazer exatamente a mesma coisa. Multiplico por 0,7 dos dois lados. Assim, eu elimino esse 0,7 que estava dividindo. Né? Então, a gente pode também pensar, passei ele multiplicando. Né? Está ali a multiplicação por 0,7. 28 vezes 0,7, 40. Né? 2x igual a 40. Aí, se você quiser, né, termine depois isso aqui para descobrir o valor do x e tenta substituir para ver se ele realmente vai dar certinho. Certo? Bom, prioridades de operações. Todo mundo sabe que a prioridade das operações é a forma como nós resolvemos em ordem as operações dependendo de qual operação nós estamos falando. Então sabemos que se a gente tem só as operações básicas, multiplicação e divisão tem que vir por primeiro e depois soma e subtração, certo? Na equação, a coisa é um pouquinho diferente, porque eu não estou operacionalizando, eu não estou calculando, né, com o x. Eu estou, na real, desmontando a equação. Então, eu estou desmanchando as operações para descobrir o valor de x. E nesse desmanche, ele tem que acontecer de trás para frente. Por isso que a gente chama de operação inversa. A gente faz o inverso. Então, eu vou começar pelo mais 8, que está aqui. Vou começar eliminando ele daqui, fazendo menos 8 do lado direito. Então, tinha mais 8, vamos tornar ele um menos 8. Aí eu resolvo essa operação, porque dá para resolver, né? Então, 23 menos 8, 15. E aí eu vou lidar com 5, tá multiplicando. Passo ele como uma divisão. Aí 15 dividido por 5 é 3. E eu resolvi o meu x. Troque o 3 no lugar do x para você fazer uma prova real. Verifique que realmente a igualdade fecha. E aí você sabe que esse é o seu resultado correto. Bom, vamos ver uma outra. 10 menos 3x igual a 28. É importante reconhecer, sabe, o que está acontecendo na sua equação. Né? Então aqui ó, o menos 3, aqui esse menos e o 3 junto, eles são os multiplicadores do x, eles estão multiplicando o x. E o 10, apesar de não aparecer o sinal dele, ele seria o mais 10. Então aqui no caso ele está sendo adicionado ao menos 3x, certo? Então é por ele que eu vou começar.
Então eu vou pegar esse 10, que está mais 10, vou fazer menos 10, certo? Então 28 menos 10 vai me dar ali 18. E aí eu vou lidar com esse menos 3. Estava multiplicando, faço uma divisão por menos 3, passo ele dividindo. 18 por menos 3 dá menos 6. Esse é o valor do nosso x. Se quiser, né? Vai lá, menos 3 vezes menos 6 dá mais 18, com 10, 28. Ok? E mais uma, 5x igual a 10 menos 4x. E aí eu tenho aqui, olha só, 5x igual a 10 menos 4x. O x está lá do lado direito, não devia estar lá. Então acho que uma das coisas que a gente tem que entender é que se o x está do lado direito, a gente nem mexe muito nele, a gente passa direto ele para o lado esquerdo, né? Então ele estava menos 4x, eu passo ele como mais 4x. Vamos juntá-lo com 5, aí vira 9x. E perceba que agora eu tinha só 5, ele virou 9, né? 5 mais 4. E agora eu tenho esse cara como o multiplicador do x. O 9 é o multiplicador, que vai passar dividindo 10. E aí eu tenho o valor do x. Tá? Nesse caso, é um daqueles que, se você quiser, deixa na fração mesmo, né? Porque a divisão vai dar um número infinito. E olha esse aqui, curioso. 8x menos 21 igual a 2x. Então, olha, eu tenho um multiplicador no x, eu tenho um número que está subtraindo também, e eu tenho ainda, além de tudo, o 2x que está lá do lado direito, que não é onde ele deveria estar. Então, vamos começar, né, aqui com a prioridade inferior, né, o menos e o mais. Vamos começar fazendo essa troca aqui. Então, ó, o menos 21 que está do lado esquerdo, eu quero lá do lado direito, 2x eu quero aqui do lado esquerdo. Então, ó, 2x ele estava mais 2x, né, mesmo que não tenha o sinal. Veio como menos 2x e o menos 21 ele passa como mais 21. Apesar de não ter o mais aqui, é isso que eu fiz com ele. Né? O mais eu omiti porque não precisa. E aí, olha só, 8x com menos 2x, dá para resolver uma operação dessa. Bem simples. 8 com menos 2 é 6. O nosso multiplicador agora é 6, que vai ser passado dividindo. Certo? E aí, se quiser, você pode até resolver. 21 por 6 dá 3,5. Tá? Ó, importante, mais uma vez, correndo o risco de ser repetitivo, troque o 3,5 no lugar do x para ter certeza que ele dá certo. Certo? Faça as operações para praticar e ver que realmente, de fato, isso é real. Certo? E essa acho que é a última. Eu tenho aqui 5 menos 2x igual a 20 mais x. Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Perceba com muita cautela, né? Aqui o 5 é um número que está mais 5, né? Não tem nada na frente dele, então é mais. E ele está aqui sendo adicionado ao menos 2x. Tá? O menos 2 é um multiplicador, então, como pela nossa prioridade, para ele ser o mais de maior prioridade, a gente deixa ele por último, né? E o x, que é um intruso lá do lado direito, eu tenho que trazer para o lado esquerdo. Vamos fazer essa troca, então. Vamos ver. O menos 2x eu só repeti. O x eu trouxe menos x. Aqui eu tenho 20. E o 5 vai como menos 5 lá para o lado direito. Certo? Sempre lembrando que isso tudo tem a ver com aquele equilíbrio da equação. Se eu tirei o 5 do lado esquerdo, eu tenho que tirar do lado direito também. É a mesma coisa com o x. Certo? O que acontece que menos 2x com menos x dá para juntar em menos 3x. E 20 menos 5 é 15. Aí, por fim, chegou nesse último passo. Olha que simples, né? O menos 3 passa dividindo 15 e eu encontro que o x é menos 5. Bem fácil e bem simples. Vamos para a próxima. Prioridade de operações agora com parênteses, né? Então, quando eu incluo parênteses, a gente tem que lembrar que é o parênteses que vem antes de tudo. Qualquer operação dentro do parênteses deve ser realizada antes, mesmo que seja uma soma dentro do parênteses e tenha uma multiplicação lá fora, o parênteses tem a maior prioridade. Então, naturalmente, na equação, a gente vai inverter o processo. O problema, parênteses, é que ele é um pouco mais complicado e ele nos gera algumas interpretações diferentes da coisa. Então, temos mais de um método, às vezes, para resolver. Então, o primeiro método é resolver esta equação. 5 vezes x mais 2 igual a 45. Então, a primeira maneira de você resolver isso é você pensar no parênteses como uma unidade, como uma coisa só. E então você vai pensar o seguinte, esse 5 está multiplicando essa coisa, igual a 45. Então,
eu, ao invés de tentar fazer qualquer coisa com parênteses, eu tiro o 5 daqui. Né? Então aqui eu não tenho nenhuma soma, perceba que a soma que tem ela está dentro do parênteses, então tem prioridade. Né? Então eu não tenho realmente uma soma nem subtração. Começando daquela que tem a menor prioridade, seria o 5, que está multiplicando. Passei ele dividindo, já perdeu-se a necessidade do parênteses, né? Já que o 5 saiu daqui, 45 por 5 é 9. Aí perceba que agora eu posso pensar nesse 2 como uma soma, e aí eu resolvo daquele jeito que a gente já conhece, fazendo menos 2 do lado direito, e aí encontramos o x igual a 7, certo? Ó, 7 mais 2, 9, vezes 5, 45. Legal? Ah, eu falei que tem dois métodos, né? Uma outra visão da mesma operação é pensando no parênteses e tudo que está fazendo a operação com o parênteses como prioridades maiores. E aí eu tenho que fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu tenho aqui que pensar em uma maneira, num método algébrico de cancelar esse parênteses para eu poder seguir em frente com o meu cálculo. E essa maneira é conhecida como propriedade distributiva. E eu pego este 5 que está multiplicando e multiplico todo mundo que estiver dentro do parênteses. Então o 5 vai multiplicar tanto o x quanto mais 2. Então eu teria 5x e o 5 vezes 2 mais 10. Né? Legal? E aí aqui, né, o mais 10 é uma operação, é uma soma. Tiro ele fazendo menos 10, 45 menos 10 é 35. E o 5, ele, agora vamos vê-lo como uma multiplicação, de fato, né, multiplicação por x. Para tirá-lo daqui eu faço uma divisão, encontrando o mesmo 7. Certo? Então os dois métodos estão corretos, ambos funcionam. A gente tem que saber escolher aquele que a gente achar melhor para uma situação. Às vezes o método 1 é mais curto, às vezes o método 2 é mais curto. E depende de você, o que você acha melhor. Certo? Vamos ver um outro exemplo com isso também. Método 1. Olha só. Tem aqui um parênteses que está sendo multiplicado por 4, igualado a 30. Então, ó, tudo dentro do parênteses eu coloquei aqui com uma alta prioridade. Né? Então, a última coisa que eu vou resolver, vou mexer é com o parênteses. Então, tirando aqui o 4 primeiro, ele passa dividindo o 30. Como não tem mais o 4 aqui, perdeu-se a necessidade do parênteses. Agora temos 2x menos 5 igual a 7,5. E aí eu faço uma equação normal. O 2 vira só multiplicaçãozinha mesmo. O menos 5 é uma subtração. Passo o menos 5 para mais 5. Vira 12,5. E passo 2 dividindo. É uma equação normal e simples. Né? Então, parênteses, assim que a gente resolveu, né? Tirou o que estava multiplicando parênteses. Não tem mais parênteses. Aí fica fácil de resolver, certo? Faça a prática depois. Ó. Aqui é bem interessante você fazer essa prática de trocar o 6,5 no x só para ver ele dando certo. E segundo método de fazer a mesma coisa. Olha que interessante esse aqui. 2x menos 5 vezes 4. Então agora, vamos colocar o 4 aqui, eliminar o parênteses primeiro antes de resolver a coisa. Fazendo a propriedade distributiva, o 4 vai multiplicar o 2x e o menos 5. 4 vezes o 2x é 8x e 4 vezes o menos 5 é menos 20. E aí aqui, ó, é uma equação normal, de primeiro grau. Tiro o menos 20 daqui com mais 20 para o lado direito. Dá 50. Tiro o 8 daqui dividindo. E aí eu tenho o mesmo 6,25. Tá? O importante desses métodos diferentes para fazer a mesma coisa é que no final tudo fique a mesma coisa. Tá? No final tem que ser igual. Certo? Por isso que é uma ciência exata. Alright? Vamos para o próximo. E aqui agora não tem um método muito... não tem dois métodos distintos, certo? Eu tenho x menos 3 sobre 5, né? Dividido por 5 igual a 8. Então, uma divisão por 5, ele está azulzinho, né? Porque é a nossa divisão. E aí, curiosamente, eu coloquei aqui esses dois como parênteses. Porque apesar de não estar aparecendo aqui, eles têm a mesma prioridade como se fosse um parênteses em volta do x menos 3. Certo? Porque se fosse um número x, eu teria que primeiro fazer a operação, menos 3, para depois dividir por 5. Certo? Então vamos fazer aqui, neste caso, aquele primeiro métodozinho, que é, vamos deixar esses dois aqui em paz, né? Não vamos mexer nele por enquanto, tirando os 5 que está dividindo o que está aqui.
como uma multiplicação do lado direito. Aí temos o x menos 3, que ficou aqui, né? Então o 5 sai como multiplicação, né? Passa multiplicando. E aí o menos 3 pode ser visto como uma subtração agora, normal, né? E aí eu tiro ele para lá, mais 3, e resolvo o x como 43. Olha lá, 43 menos 3, 40, dividido por 5, dá 8. Ele é simples, mas ele requer que você tenha essa reflexão, né? Que a fração nada mais é do que um parênteses escondido ali, né? Em cada termo, certo? Vamos ver mais um que tem essa mesma lógica. Então, eu tenho aqui 2x mais 4 sobre 2. E do lado direito eu tenho 6 e, como se não pudesse ficar pior, eu tenho ainda o menos x intruso do lado direito, né? Então, vamos resolver primeiro esse parênteses, né? Vamos que está escondido. Não quero parênteses, porque parênteses vai me incomodar. E a melhor maneira é pegando esse 2 e multiplicando do lado direito. Então, aí eu fico com 2x mais 4 aqui. Só que aí, olha só o que acontece. O 2 que passou multiplicando, agora está multiplicando um parênteses, porque afinal de contas, lá do lado direito eu tenho 6 menos x, e eu não posso multiplicar só um ou outro, né? Eu tenho que pensar na multiplicação pelos dois. E aí aqui cabe o método 2, né? Porque se eu vou voltar à situação inicial, não vai adiantar em nada. Então aqui cabe a gente pegar e pensar no 2 multiplicando tanto o 6 quanto o menos x, e aí a gente vai ter o 2x mais 4, que eu já destaquei aqui as operações, né? A multiplicação e a soma. O 6 por 2, que fica 12. E o menos x por 2, que vira menos 2x. E aí, é aquela coisa que nós já fizemos antes. O 4 tem que sair daqui, vira menos 4. E o menos 2x também sai daqui, parte como mais 2x. Ok? 2x mais 2x vira 4x. 12 menos 4 é 8. E aí passamos o 4 dividindo, encontrando x igual a 2. Essa é outra que é interessante, você fazer a substituição e ver a coisa acontecer. Certo? Bom, para a gente encerrar, vamos só olhar isso dentro de um problema. Uma máquina importante, uma fábrica quebrou e precisou de conserto. Começa assim um problema. O mecânico contratado avisou que cobraria R$ 50 de taxa para ir até a fábrica, consertar a máquina, e um valor por hora que tivesse que permanecer lá. E ele trabalhou por 2 horas e meia. Tá? Então perceba o seguinte, um valor por hora fica vago, né? Porque esse valor por hora possivelmente vai ser a nossa incógnita, um valor desconhecido. Ao final do concerto ele cobrou R$ 100. Qual o valor da hora desse mecânico? Bom, pensemos o seguinte, né? Eu tenho uma equação aqui que eu montei. Vamos refletir para ver como que se chega nessa equação. O 50 é bem claramente, né, a taxa que ele fala que cobra para ir até a fábrica, certo? Então, daqui nessa parte do problema eu consigo perceber o primeiro lado da equação. 2,5 é a quantidade de horas que ele trabalhou, x é o valor da hora. Então, se eu multiplico a quantidade de horas pelo valor da hora, eu tenho, obviamente, o valor que ele estará cobrando. E aqui embaixo ele me diz que ele está cobrando R$ 100, certo? Primeiramente tiramos esses 50 daqui, menos 50. E por último, o 2,5 está multiplicando x, passa dividindo, e aí eu encontro x igual a 20. Certo? Um probleminha bem simples. Perceba que depois que a gente fez toda aquela operacionalização ali atrás, ficou fácil resolver isso aqui. É um problema muito básico, só que é um problema e você tem que saber, primeiro de tudo, escrever essa equação. Então, resolver aquelas equações, qualquer um resolve. Agora, interpretar um problema, isso que requer um requinte a mais. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima, quando eu for falar de equações maiores. Equação com x², por exemplo.